Boa noite a todos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos a esta casa de oração, trabalho, tratamento, preleção, palestras, esta casa de muitas boas vibrações. Este centro espírita, Portal da Luz, carinhosamente chamado de Portal. E na pessoa da dirigente da casa, eu agradeço o Domingos pela oportunidade, pelo convite. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, não na sexta-feira, mas retornando à casa, pois eu a frequento às quintas-feiras. E é motivo de muita honra, muita alegria, poder debater, poder conversar sobre um tema com vocês, porque isso me faz estudar um pouco mais as leis morais. E quando eu recebi esse convite, eu pensei sobre um tema, confesso que falei até com o meu anjo da guarda, pedi alguma orientação a respeito de algum tema, como não poderia deixar de ser. Também pedi o conselho da minha mulher, da minha esposa, que também é espírita. E pensando, falando, cheguei a uma ideia de que eu tenho que elaborar um tema com uma abordagem bem ampla. Porque não se trata de um capítulo específico do Evangelho, como é falado às quintas-feiras, aos sábados, mas é um tema livre. Então, ao pensar, ao falar com a minha esposa, com o meu anjo da guarda, eu pensei, e repito, no tema pensamento, palavras e ações. A bem da verdade, tratando mais especificamente da responsabilidade espiritual de nossos pensamentos, palavras e ações. E é por esse motivo que, no viés da doutrina espírita, eu optei pelo tema que foi divulgado no caminho do bem. Então, a ideia é pensar no bem, falar o bem, que é diferente de falar bem, isso daí, curso de oratória ensina, e principalmente agir para o bem. É com esse propósito. E vocês vão me ouvir falar muito sobre o bem, sobre essa expressão bem. Agora, o próprio Livro dos Espíritos faz uma distinção entre o bem e o mal. Sabemos que entre as questões que existem, as perguntas que existem lá no Livro dos Espíritos, o bem estará sempre no caminho do bem, aquele que está alinhado com as lições do nosso mestre. E ao contrário, o mal é aquele que se afasta dessas lições. E é muito comum, eu vejo pessoas às vezes perguntando umas para as outras: você é uma pessoa boa? Muitos assustam com a pergunta, pensam, às vezes se recordam de alguma coisa que fez e não contou para ninguém. Mas normalmente a resposta é: sou uma pessoa boa. Afinal de contas, eu não faço mal para ninguém. Mas isso é pouco. É muito pouco. Nós temos que pensar o bem, falar o bem e agir no bem, com esse propósito. Por uma analogia, é a mesma coisa que alguém perguntar assim: você é espírita? E a pessoa responder: sim, eu sou espírita, porque eu frequento o Portal da Luz. Isso é o suficiente para ser uma pessoa que segue a doutrina espírita? Aqui dentro ela se concentra, ela faz uma oração, ela toma um passe, mas e lá fora? Como que ela age? Como que ela pensa?
quais são as palavras que essa pessoa dirige para com o próximo? Como são as ações dessa pessoa, no dia a dia? Então, a ideia do título No Caminho do Bem é como estar no caminho do bem. E mais difícil ainda, como permanecer no caminho do bem. É claro que a receita não é minha, longe disso. A doutrina explica, o Evangelho segundo o Espiritismo, dentre todos os capítulos, traz aí muitas lições importantes, mas será que consciência do que estamos criando com os nossos pensamentos, palavras e ações? Vamos ao primeiro deles, o pensamento. Sempre que falamos em pensamento, até a gente leva a mão à cabeça e lembra da nossa mente, né? Nós temos que vigiar o que alimentamos em nossa mente. No plano espiritual, o pensamento tem vibrações e tem muito poder. No Livro dos Espíritos, também tem uma questão muito interessante, que diz assim: os espíritos influenciam no nosso pensamento mais do que nós imaginamos. Influenciam sim, e muito mesmo. Dentre os pensamentos, o que é inevitável para nós, seres humanos, nós temos os pensamentos positivos. São pensamentos elevados, de amor, de compaixão, de ternura, de fé. E esses pensamentos positivos, carregados com todas essas características, nos conectam aos espíritos superiores. Por outro lado, aqueles que têm pensamentos negativos, que são pensamentos de raiva, pensamentos de inveja, eles vão se conectar com os espíritos inferiores. Por que isso? Porque os pensamentos atraem as companhias espirituais semelhantes. Quando se fala no pensamento negativo, nós sabemos que pessoas que assim pensam o dia inteiro, pessoa negativa, são pessoas que adoecem facilmente, porque até o pensamento adoece. Quantas pessoas procuram médicos, psiquiatras, psicólogos para as terapias? E em se tratando do pensamento negativo, me veio à cabeça situações que infelizmente têm ocorrido com bastante frequência, inclusive aqui em Araraquara, a questão do suicídio. Da pessoa chegar a ponto de, numa depressão muito forte, eliminar a própria vida. Quem assistiu o filme Nosso Lar 2, pôde constatar em uma das passagens do filme que o espírito Otávio, um obsessor, ele tenta persuadir a filha de Isidoro a ingerir um veneno para eliminar a própria vida. É só uma pequena passagem. Mas vejam, por quê? Porque ela estava num momento difícil, de más vibrações, e atraiu um espírito semelhante. Quando estamos aí numa boa frequência vibratória, é como se tivéssemos um campo de proteção que os espíritos inferiores não conseguem se aproximar. E é realmente assim que funciona. Então, o pensamento é o início, o bom pensamento, na verdade, é o início de um processo de elevação espiritual. É com o pensamento que nós depois falamos ou agimos. A intenção se revela primeiro no pensamento. O pensamento é inevitável, não existe a opção não pensar. Somos seres inteligentes, embora ainda tendo muito que aprender, imperfeitos, mas temos aí o princípio da inteligência e devemos fazer uso dela para fazermos o bem. Toda ação começa no pensamento. E aí eu pergunto, temos o controle total dos nossos pensamentos? Pensem a respeito. Ainda não. É óbvio que não.
De repente nos vemos pensando em alguma coisa negativa. Muitas vezes em situações da vida positivas. Mas o que nos ensina o Mestre Jesus? Que nós podemos vigiar os nossos pensamentos. Nós podemos educá-los. Temos, sim, a liberdade de pensamento, baseada no livre arbítrio. Podemos pensar o que quiser, mas devemos educar esses pensamentos, devemos vigiá-lo. Isso acontece, por exemplo, também com o vício. Imaginem pessoas que têm o vício da droga, das bebidas alcoólicas e ficam pensando a todo momento em satisfazer a sua vontade por meio das drogas e bebidas. O que acontece? Atrai esses espíritos negativos que com ele começam a trilhar o caminho. E no caso, é um caminho que não é muito bom. Tem uma técnica bastante interessante que quando surgir um pensamento negativo, e isso infelizmente é inevitável, a gente deve se perguntar, esse pensamento me aproxima de Jesus? Ou esse pensamento é útil ao meu progresso espiritual? Estamos aqui para evoluir. Quais as consequências desse meu pensamento? Com base nesse pensamento, eu posso proferir palavras que ofendam alguém, eu posso agir de modo contrário às leis divinas. Então precisamos mesmo policiar os nossos pensamentos. E no que diz respeito aos vícios, o que nós temos que pensar? Tentar transformar esse vício em virtudes. Uma tarefa difícil, mas estamos aqui no mundo terrestre de provas e expiações, e na medida do possível nós vamos tentando e vamos reencarnar diversas outras vezes para nos melhorarmos. Se você pensa, você fala. Se você pensa, você age. Qual orientação o Mestre, o Cristo, nos passou? Vigiai e orai. Olha o poder da prece nesse momento. Para não cair das tentações. Outras maneiras existem também para que nós afastemos as más tendências de nossas vidas, para não cairmos em tentação. E isso vem aí ao encontro de outras palestras, de livros, de preleções, de um processo educativo que diz, olha, a oração, a prece, é a maneira mais direta da gente se conectar a Deus. Devemos fazer prece diariamente. O próprio Evangelho tem um capítulo específico de prece, é o último capítulo, e tem vários exemplos de preces. Mas tem uma prece que ela é universal, que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. E vejam, no final da prece diz o seguinte: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja sempre, não é? Então temos o poder da prece, a faculdade, o dever, para resistir a uma tentação. Porque os maus pensamentos, a bem da verdade, eles surgem, primeiro, por conta da nossa origem. Somos seres humanos imperfeitos, seres humanos falhos. E muitas vezes abrimos margem, abrimos as portas aí para as influências negativas, como eu disse agora há pouco, que agem sobre nós, que são os espíritos maus, os espíritos obsessores. Então a prece, ela pode ser feita em silêncio, por meio do pensamento, já que eu estou falando do pensamento. Aliás, subindo a escada ali, tem uma plaquinha que diz: o silêncio é uma prece, não é? Depois embaixo tem outra lá também, desligue o celular, que a dona Isaura sempre lembra aqui, mas a prece o silêncio é uma prece, por meio de pensamento, não há necessidade de um discurso inflamado, de palavras altas, basta essa conexão de coração aberto com o Mestre Jesus. Tem um capítulo do Evangelho, e ainda falando em pensamento, e
bastante sensível quando toca nesse assunto, que é bem-aventurados os puros de coração. E ali fala do pecado por pensamento. Alguém deve imaginar qual que é a situação. É a cobiça, né? É o adultério, é cobiçar a mulher do próximo, por pensamento também. Outra situação, um criminoso que está planejando o cometimento de um crime, ou ainda alguém que quer tomar o lugar da pessoa, do seu colega de trabalho naquele cargo, são pensamentos negativos. E aí, não nesse momento que nós estamos aí com o coração bem serenados, depois da bela canção feita pelo Domingos, que nos traz bastante paz, mas eu poderia perguntar, no que vocês estão pensando agora? Na quinta-feira, ontem, depois dos trabalhos, nós nos reunimos na sala de tratamento e eu achei bastante interessante o que uma trabalhadora falou, a Ermelinda, que ela falou que nós estamos vivendo numa guerra de ideologias. Né, Beth? Lembra? Eu achei bastante interessante isso daí. Ronaldo também estava presente. Por quê? Porque as pessoas querem fazer prevalecer o seu pensamento, a sua vontade, e acabam sendo egoístas, orgulhosas. Essa guerra de ideologia, ela se estende para a política, e olha o que acontece, para os esportes, pessoas matam por causa disso. Então a questão, ela tem que ser levada em consideração com bastante cuidado. Vamos respeitar o pensamento do próximo e vamos alinhar o nosso pensamento com as ideias do Evangelho. Pensamento, palavras. Sobre palavras. Existe a palavra verbalizada, que é a fala, né? Mas a gente pode estender essa questão do cuidado com as palavras, até mesmo das palavras escritas. Vejam aí o WhatsApp, o Instagram, grupos que acabam de WhatsApp por ofensas pessoais, por conta das guerras de ideologias. E tem uma mensagem de Jesus, muito interessante, que diz, por Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. Muito importante. A boca fala do que o coração está cheio. Então temos as palavras que podem edificar ou destruir. Assim como temos palavras que se refletem no mundo exterior, mas também palavras que atingem o nosso coração. Palavras no mundo exterior e dentro de nós. Por que eu estou falando isso? Olha o raciocínio. Se o coração está repleto de amargura, de ódio, de vaidade, enfim, certamente transbordará palavras nessa sintonia. Dificilmente alguém com coração limpo, a pessoa que tem ódio no coração, rancor, inveja, todos esses problemas da nossa vida, certamente ela não vai expressar palavras edificantes. E ao contrário, né? O coração cheio de amor, de compaixão, de compreensão, vai transbordar palavras o quê? Edificantes. Repletas do quê? De luz. O coração que carrega o ódio é um coração escuro, que está na sombra. Já o coração recheado de amor é aquele coração iluminado. E é nesse caminho que nós temos que seguir. Tratando das palavras, das expressões, do coração, do que a gente fala, o que a gente escreve, nós sabemos que, e já ouvimos essa expressão, devemos filtrar nossas palavras. Quem já não escutou alguém falar assim, olha, fulano perdeu o filtro. Fala o que dá na cabeça,
Mas ele é autêntico. Gente, ninguém é obrigado a ouvir sermão, falta de educação, palavras negativas de outra pessoa. Cada um sabe da sua responsabilidade. Então, muito cuidado para não ofender, para não agir com maledicência. E tem uma questão interessante com relação às palavras, que é do livro Seara dos Médiuns, no capítulo 14, que Emmanuel fala assim, ó, são três situações que não têm volta. Você já deve imaginar qual é uma delas. Mas a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Falou para voltar atrás e para reparar esse dano, às vezes é muito difícil. E aí vem mais uma técnica agora, dessa vez para fala. Antes de falar, pergunte a si mesmo: é verdade o que eu vou falar? Será que é verdade? Sabemos que uma mentira contada muitas vezes, às vezes, para algumas pessoas, é uma verdade. Então, cuidado. Procure saber se é verdade. Antes de falar, é necessário eu falar isso? Olha o filtro aqui. Olha o filtro. E agora, um pensamento muito bom antes da fala. O que eu vou falar é caridoso? Vai fazer bem para alguém ou não? Então vamos filtrar, vamos tomar todo esse cuidado. E assim como o pensamento, a palavra também cria a sintonia, da mesma forma que o pensamento. Palavras edificantes, palavras bondosas, atraem bons espíritos. Agora, palavras que não são edificantes, vamos dizer de uma maneira geral, as palavras maldosas atraem espíritos ruins. O raciocínio vale para o pensamento e para as palavras. Então vamos trabalhar com sabedoria. Usar a palavra como instrumento do bem. Vejam, no centro, aqui, às quintas-feiras e no sábado, tem a chamada conversa fraterna. Ora, o que é isso? Quem já participou de tratamento sabe o que é. Nada mais é do que os trabalhadores que acolhem a pessoa num mau momento de sua vida, dão apoio moral, ensinam a doutrina espírita, os ensinamentos do mestre, para quê? Para que a pessoa se melhore, para que ela saia daquela situação. É o chamado tratamento espiritual. Falando em palavras dentro do centro, e palavras em grande repercussão, palavras na sociedade. Vejam, Mahatma Gandhi, na Índia, o que ele fez? Por meio de palavras, ele conseguiu atentar à não violência que imperava naquela época. Martin Luther King Jr. discursou em nome da paz. E o que ele fez? Ele fez com que brancos e negros se sentissem irmãos. Tudo isso com base em palavras e discursos. Então, para aqueles que têm vícios, más tendências, que pensam naquilo o dia inteiro, o que nós temos que fazer? Transformar em virtudes. E eu citei Gandhi, Martin Luther King, com as palavras. E eu pergunto, e o nosso mestre? A grandeza que ele fez, por meio de parábolas, ao discursar, sempre atentado pelos fariseus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua calma, com todo o amor, por meio de palavras, ele ensinou, ele curou o cego, o paralítico, ele deu exemplos. Então isso que nós temos que fazer, trabalhar o pensamento e trabalhar também as nossas palavras, nada mais é do que uma reforma íntima que nós temos que fazer. Começando com o pensamento e depois com as palavras. Nós temos, a bem da verdade, que alinhar os nossos sentimentos com os nossos pensamentos
e palavras. Por isso que eu falei que o coração acaba espelhando e transborda palavras que às vezes nós citamos. Tem também uma outra técnica que podemos adotar, que é identificar a causa e pensar, quando temos algum vício, por exemplo, na virtude, no oposto do vício. Quem nos apresentou essa técnica foi Karl Barchutel. E eu vou dar 3 exemplos para vocês. Para combater o orgulho, por exemplo, o que devemos fazer? Cultivar a humildade. Para superar a mágoa, perdoar. Aliás, o perdão está dentro da caridade. O Livro dos Espíritos fala isso. E sobre o perdão, abrindo um parênteses aqui, é o perdão de coração aberto. É o perdão de verdade. E perdoar não é esquecer. Até porque nós pensamos, é difícil, não tem como deletar o pensamento. Perdoar é dar um outro significado para aquela situação. Perdoar é dar uma chance para a pessoa que te ofendeu. É lembrar que ela é um ser humano, portanto, imperfeito, e que também somos imperfeitos e também podemos chegar ao ponto de ter que pedir perdão para alguém. É uma via de mão dupla, né? Então, vejam só. Nessa questão do perdão, em situações mais graves, não é necessária nem às vezes a convivência. Eu costumo falar isso por quê? Porque muita gente mistura a situação, as estações, e fala, olha, ele não perdoou porque não convive mais com a pessoa. Eles eram super amigos, por exemplo. Mas se não tem jeito, porque às vezes a pessoa não aceita o perdão e continua agindo daquela forma, o que nós podemos fazer? Podemos até nos afastar, para não causar um mal para a gente mesmo. Mas vamos orar por essa pessoa. Vamos fazer uma prece para essa pessoa, para que ela seja iluminada e saia dessa trilha. E um terceiro exemplo, né, de vício, e quando nos deparamos com uma situação de vício ou de paixão, seja qual for, para transmutar em virtude, é o egoísmo. Como que afastamos o egoísmo? Aliás, o egoísmo é a chaga da humanidade, né? Vamos ser altruístas, bondosos, compadecidos. Como fazer isso? Praticando bem. Dessa vez, agindo. Pensamos, falamos e agora vamos entrar nas ações, aquelas ações concretas. Ação do bem, com esse propósito. E falando em ação, não tem como deixar de falar sobre a caridade, não é? Toda vez que fala em boas ações, nós lembramos da caridade. No Livro dos Espíritos, caridade é benevolência, indulgência e perdão. Fazendo aqui uma retrospectiva do que foi falado até então. Pensar é importante e inevitável. Falar pode ser evitado. Vamos filtrar. Fale o necessário, procure saber se é verdade, se vai ajudar a pessoa. Agora, é no agir que nós mostramos realmente quem somos, com bons exemplos. Isso serve na relação de pai e mãe com os filhos, isso serve em qualquer lugar do mundo. E é engraçado que quando a gente fala em agir, eu assisti uma palestra uma vez aqui que eu achei sensacional a observação do palestrante. Quando se pergunta, por exemplo, para um católico, e aqui não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, tá? Mas quando se pergunta às vezes, você é católico? A pessoa diz, sou, mas sou católico não praticante. Eu ouço muito isso. Se alguém perguntar para você, você é espírita? Aí ou você é, ou você não é. Ou você está alinhado com as lições do mestre, ou não. Porque não existe espírita não praticante. Perceberam? O espírita, de verdade, é aquele que pensa no bem, fala o bem e age, do verbo agir, ações no bem. Tanto é que você é uma pessoa boa
Sou, mas eu não faço mal para ninguém. É pouco. Requer ações, exemplos, exige ação. Exige, na verdade, a semeadura, né? Que é semear o bem. Esse é o caminho para a nossa evolução. Falando na semeadura, me vem à cabeça aqui, né, a lei do plantio e da colheita que todos conhecem. Vamos plantar o bem para colhermos o bem. Agora, qual que é a grande dádiva da vida? Qual é a grande dádiva de nossas vidas? Nessa encarnação, nas encarnações passadas, nas muitas encarnações que estão por vir. É que cada um se molda da maneira que entender. Cada um molda a sua própria vida espiritual. Do que eu estou falando? Do livre-arbítrio. Deus não impõe nada a ninguém. Nós temos o livre-arbítrio para pensar, para falar e para agir. O processo, na verdade, ele é pedagógico, ele é educativo, ele é de aprendizado. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém barganha com Deus, não tem negociação. Ninguém engana Deus. Deus é inteligência suprema, amor infinito. Então o processo ele é educativo. Temos que aprender e praticar. E vejam, um detalhe importante. Tudo isso tem que partir de dentro para fora. Essa é a verdadeira evolução. Podemos, então, usar ou não esse poder, essa faculdade, esse livre-arbítrio. Devemos sempre cooperar no bem. Mas falta um ingrediente aqui. Nesse processo educativo, o que nós pensamos, falamos e agora falando em ações, o que nós precisamos colocar é amor naquilo que fazemos. É colocar esse ingrediente. Nós temos essa capacidade, mas nós nos esquecemos. E quando colocamos amor nas nossas ações, nós estamos no caminho do bem. Tudo que é feito com amor, Deus é amor. Estaremos no caminho do bem. Tem uma frase que eu li esses dias que me chamou bastante atenção, que a frase é a seguinte: faz bem fazer o bem. Lembra que eu falei que eu ia repetir várias vezes, né, a palavra. Faz bem fazer o bem. O que é isso? É a benevolência, que está inserida na caridade. E aqui é uma via de mão dupla. Porque quando fazemos o bem para alguém, na verdade, a bem da verdade, estamos recebendo o bem. Já pararam para pensar nisso? Deus nos usa como instrumentos muitas vezes. Quem se lembra da parábola do samaritano? Em que o homem foi despojado de todos os seus bens violentamente, ou seja, ele foi roubado, ele apanhou bastante, foi largado à beira da estrada. Ali passou um sacerdote, nada fez. Depois passou um levita, adotou o mesmo comportamento, foi omisso, nada fez. E aí passou o samaritano. E por que bom samaritano? Porque esse homem, o samaritano, socorreu aquele homem naquela situação. Ele ajudou aquele homem. Ele curou as feridas. Ele levou esse homem até um estaleiro, até pagou com dinheiro na época, para que ele tivesse ali tudo que fosse necessário para se curar, com medicamentos, com comida, enfim. O que ele fez? Qual que é a lição que extraímos disso? Dentro desse verbo agir. Ele ajudou um desconhecido. Ele teve compaixão com todos, independentemente da origem, da raça, da cor, da classe social. Isso daí nós vamos achar onde? Lá no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. Amar é querer o bem de alguém, não é? Jesus nos ensinou com exemplos, com palavras, com os exemplos, com discursos, com parábolas. E qual que é a nossa realidade hoje? Nós aqui, seres humanos, falhos, imperfeitos.
Trabalhadores do centro, por exemplo, se dedicam nas suas tarefas no centro, dão o passe. Tem um trabalhador aqui da casa, professor, facilitador, o Eduardo, conhecido como Duzão. Ele visita presídios. Podemos também ajudar aí pessoas idosas, crianças. Existe um projeto que o Duzão está falando de começar a visitar para levar a palavra de Jesus à antiga FEBEM, que é a Fundação Casa. Então, vejam só. E lembrando ainda também, o professor André, de quem eu fui aluno ano passado, ele ajuda nas campanhas solidárias, que eu acho bacana, Fraternidade Sem Fronteiras. Tudo isso é agir no bem. Essa é a nossa realidade. Mas hoje nós nos deparamos com qual situação? Hoje faltam até pequenos gestos, faltam gentilezas, que é o mínimo. As pessoas estão mal educadas, egoístas, pensando em si mesmas. E servir, gente, servir com palavras, com ações, é um ato de cura. Como eu disse, fazer o bem é uma via de mão dupla. Que para a pessoa que você faz o bem, ajuda, mas você está se ajudando mais do que você imagina. Mais do que nós imaginamos. Porque nesse fazer o bem é que nós estamos evoluindo na nossa escala espiritual. Tem uma passagem de Chico Xavier, que trabalhava bastante, ajudava as pessoas, psicografava. E ele já estava bastante cansado. Naquele dia, já era quase noite, um pouco desanimado. Quem que apareceu? Emmanuel. E Emmanuel disse: Chico, está na hora de carregar as baterias. Alguém já escutou isso? Está na hora de carregar as baterias. O que Emmanuel fez? Levou Chico até um bairro bem pobre para ajudar os necessitados. Do jeito que ele sempre ajudou. Com boas palavras, com bons exemplos. Recarregou as baterias do próprio Chico. Vejam que interessante. Então, quando nos dedicamos com amor ao próximo, nós, na verdade, estamos aí sendo curados em níveis de grande profundidade. Quando agimos no bem sem interesse secundário, mas com amor, nós deixamos de lado o orgulho, o egoísmo, o preconceito. E, ao mesmo tempo, alimentamos o quê? A compaixão, a fraternidade, o altruísmo. Alguém tem alguma dúvida do valor desses sentimentos? Alguém? Acho difícil. Amor acima de tudo, compaixão, empatia, fraternidade, altruísmo. Isso nos conduz ao caminho do bem, com certeza. Percorrer esse caminho vai nos transformar em pessoas melhores. E quando no início da explanação, eu comecei a falar em pensamento, palavras e ações, nós temos que nos lembrar que entre esses elementos é preciso ter coerência. Não adianta eu pensar uma coisa e falar outra. E pior ainda, falar alguma coisa e fazer diferente. Não é? Quantas pessoas falam, eu faço bem, eu sou do bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até aquela questão de autopromoção, aquela coisa toda, mas fala, não faz, não pensa, não ajuda, não auxilia, não pensa no próximo. Então é preciso termos aí esse alinhamento, porque do contrário, se estiver desalinhado, o pensamento em primeiro lugar, a palavra e nossas ações, nós vamos estar no caminho errado. Na verdade, nós vamos estar aí na contramão, né? Então nós precisamos unificar as nossas intenções, os nossos pensamentos, as palavras e as ações. E, em se tratando do espiritismo, que eu disse que tem esse viés espírita, né?
a gente tem que lembrar sempre, e eu gosto muito de falar sobre a caridade, que fora da caridade não há salvação. Isso é de uma grandeza, de uma importância tremenda. Não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora do catolicismo não há salvação. O que importa para Deus? Bons pensamentos, palavras edificantes e ações concretas com propósito de bem. E para isso, nós temos que trabalhar em 3 pilares. O primeiro deles é o mais importante. Ele é, na verdade, o pilar fundamental, estrutural. Devemos estar conectados com Deus. Temos que entender as lições de Jesus. Deus é soberanamente bom e justo. É aquela fé raciocinada de acreditar, de confiar em Deus. Então, o primeiro pilar é estar em sintonia com as lições divinas. Com base nisso, podemos nos transformar em pessoas boas, mas vai depender também do que vamos falar, como vamos agir. Por quê? Porque somos falhos e temos o livre-arbítrio. Por vezes, pegamos o caminho errado. É por isso que o segundo pilar é o pilar do autoconhecimento. Quando eu digo autoconhecimento, no plano espiritual, né? É reconhecer as nossas imperfeições. Não negar que somos imperfeitos. E, mais do que isso, tentar trabalhar as nossas virtudes. Isso é bastante importante. Tanto é que tem uma lição que diz: conhece-te a ti mesmo. Não é? E o terceiro pilar, que talvez seja o mais difícil, que eu chamei de pilar social, é a nossa interação com o próximo. Primeiro com Deus, depois conosco, e as nossas relações com o próximo. Com a família, com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais, principalmente na velhice, honrar pai e mãe, com a sogra, com o cunhado, enfim. E as nossas relações com o vizinho, no trabalho, no trânsito. Como agimos no trânsito, nessa correria, nessa loucura? No esporte, como eu disse logo no começo, né? Pessoas, principalmente no futebol, torcidas organizadas, isso é caótico. As pessoas já vão com aquele pensamento, mau pensamento, palavras não preciso nem dizer, e o comportamento a ponto de matar um irmão, né? Um ser humano, por causa de futebol. Então nunca podemos nos esquecer, amar o próximo como a si mesmo, e voltando lá no primeiro pilar, amar a Deus acima de todas as coisas. Haroldo Dutra, ele, num congresso no Rio Grande do Norte, dentro do contexto da palestra dele, e com esse viés espírita que nós estamos conversando aqui, ele perguntou para a plateia: qual é o objetivo do Espiritismo? Depois ele indagou a plateia, para despertar o raciocínio. É converter as pessoas em espíritas? Esse é o objetivo? Exemplo, aqui na casa, no Portal da Luz, temos hoje 500 pessoas espíritas. Próxima meta, até o final do ano, 1000 pessoas espíritas. É esse o objetivo do Espiritismo? Existem espíritas que são pessoas boas. Assim como existem espíritas, ou que se dizem espíritas, que são pessoas más. Muito más. Então o objetivo do Espiritismo e ele deu essa resposta, e nós vamos encontrá-la não desse jeito, mas lá no capítulo do Homem de Bem. O objetivo do Espiritismo: a formação
do ser humano de bem. Do ser humano, pessoa boa. Independentemente da profissão, da classe social, do time que torce, do partido político, ser humano, pessoa boa. Ou seja, pensar, falar e agir no bem, principalmente com aquela pitada grande de amor, é praticar o Evangelho. É o Evangelho em movimento. Eu escutei uma vez também, é o amor em trânsito. Não é? E com base na lei do plantio, que é a lei do plantio e da colheita, que é uma lei que nos ensina muito, eu anotei aqui uma ideia. Pensamento é a semente, é a semeadura. Palavra é a irrigação, né? É a adubação, adubar. E a ação é o fruto maduro. Nessa sequência, pensamento, palavra e ação. E com fruto maduro, dependendo do que pensamos, dependendo do que falamos e dependendo do modo que agimos, vem a colheita, não é? Muita gente, no decorrer da vida, se esquece que estamos aqui para evoluir, principalmente aqueles que têm a ideia de que berço e túmulo só existe uma vida, então tenho que aproveitar ao máximo, tenho que me resguardar, quer levar vantagem em tudo. Pessoas que agem dessa forma, que pensam assim, vão semeando e vão dando risada. Mas e a colheita? E depois, como é que fica? Aí, o fruto não vai ser maduro, vai estar bem amargo, com certeza. E para encerrar, já está dando o horário, eu gostaria de citar uma frase de Emmanuel, que eu achei sensacional. Que ele diz assim, ó, e olha como tem uma conexão legal aqui com o que foi falado. Cada criatura caminha segundo o que pensa, fala e faz. Vou repetir. Cada criatura caminha segundo o que pensa, fala e faz. Fez sentido isso? Faz sentido? É como se fosse um resumo, né, de toda a palestra. Somos responsáveis, então, por nossas escolhas, com base no livre-arbítrio. Quer evoluir? Siga e permaneça no caminho do bem. Boa noite a todos, excelente final de semana, boas vibrações e que Deus os acompanhe. Muito obrigado.